Então, pessoal, já estou aqui com uma convidada super especial no podcast de hoje, que é a Mariana, uma pessoa que eu conheci nessa minha trajetória com a tecnologia OutSystems e que tem uma história que é muito inspiradora e eu me motivei bastante e acredito que compartilhar essa história com vocês vai fazer com que vocês se inspirem e se motivem também a continuar nessa trajetória com a plataforma OutSystems. Por isso, antes de mais, queria agradecer a Mariana por ter aceito esse nosso convite e agradeço imenso, vamos ter bastante conhecimento partilhado aqui com certeza e vai ajudar aqui o pessoal a se motivar nessa trajetória. Muito obrigado, Mariana. Primeiramente, eu gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui e do convite, obviamente, e de partilhar a minha história com vocês que estão a ver ou ouvir. Muito obrigada, James. Nada, nós que agradecemos. Qual é o nosso script aqui normalmente? Primeiramente, nós gostamos sempre de conhecer um pouco mais da história da pessoa que está aqui a ser entrevistada pelo podcast. É importante, eu acredito, para o pessoal entender qual foi o caminho, né, que foi traçado até o sucesso e até a primeira oportunidade dessa pessoa, porque aí eu acho que o pessoal, quando está muito no início, fica preocupado, será que eu estou no caminho certo? Por que será que a oportunidade ainda não veio? E quando colocamos esses exemplos, as pessoas começam a perceber, então acho que eu estou no caminho certo e uma hora vai chegar a minha oportunidade. Então, poderias contar um pouco da tua trajetória até conhecer a plataforma OutSystems e como é que foi essa primeira experiência com a plataforma? Sim, a minha história é um pouco diferente, uma vez que eu vim de uma área que não é a área de IT, eu venho da área de gestão, venho do Brasil, estou em Portugal há cerca de 6 anos, vai fazer agora 6 anos, e mudei de área há sensivelmente 2 anos. Então, eu sou formada em gestão, mas desde muito nova, muito criança, eu com meu irmão, nós tínhamos aqui digamos, um passatempo que era montar e desmontar computadores. Meu irmão tinha esses cursos. Então, acabávamos por ter muito essa experiência e estar ligada muito à parte de tecnologia. Eu também criava alguns blogs, alguns sitezinhos, e mexia muito nessa área de tecnologia. Acabei por optar por seguir mais a área de gestão, ignorar esses fatos e esses alertas que eu tinha de gostar muito da área de tecnologia. Acabei por seguir a área de gestão. Posteriormente, fiz alguns cursos na área de gestão do cliente, atenção ao cliente, fiz uma pós-graduação nessa área e resolvi vir para Portugal fazer um mestrado em marketing. E quando eu fiz o mestrado, acabei por não finalizar o mestrado, fiz só a parte curricular, por efetivamente sentir que não era aquilo que eu me sentia bem, não era aquilo que eu queria. Sempre trabalhei na área, sempre trabalhei tanto na área comercial quanto na área de gestão, e sentia que me faltava qualquer coisa. Acabava por não me encontrar a 100%. Quando cheguei cá em Portugal, depois do meu mestrado em marketing, então, resolvi fazer também uma pós-graduação em web design. E um pouco antes, ali, mais ou menos na mesma altura, eu tive o primeiro contato com OutSystems. Todas as pessoas me diziam que OutSystems era muito fácil, era algo muito simples, qualquer pessoa poderia fazer. E isso foi o primeiro ponto que me despertou alguma curiosidade e até alguma desconfiança inicialmente, porque digamos, quando a esmola é muito, santa desconfia, né? Nós usamos muito essa expressão. É verdade. Então, eu comecei a procurar por mim o que era OutSystems, como é que o OutSystems funcionava, que tecnologia era essa que é tão inovadora e tão fácil e que qualquer pessoa pode fazer. Então, comecei a estudar juntamente com a pós-graduação e com o meu trabalho, né? Na época, eu trabalhava como comercial e foi quando eu tomei a decisão de que eu estava na área errada, de que eu deveria aqui buscar aquele meu sonho de infância, de que era seguir para uma área de tecnologia e seguir para uma área que eu efetivamente gostasse, que me brilhasse os olhos. E quando eu comecei a falar isso para algumas pessoas, o que eu mais ouvia era: tu não vai conseguir, isso não é para ti, tu não tem o perfil. Isso eu ouvi muitas vezes. Eu não sei para qual lado eles olhavam, mas basicamente eu resolvi encarar de frente. Então, já que eu não tinha nenhum perfil, eu encarei de frente. E a gente pronto. Obviamente, eu tive aqui o apoio dos meus pais, das pessoas mais próximas, do meu marido, mas a maioria das pessoas que eu comentava que eu pensava em fazer essa mudança me dizia que não era possível, ou que não era uma boa ideia, que eu ia acabar por não conseguir chegar lá, que era uma mudança muito difícil, principalmente aqui, que eu já tinha alguma idade, eu tinha 29 anos na altura, 28, 29 anos, então as pessoas me diziam muito isso.
Uhum. E foi quando eu me candidatei, então, para uma oportunidade numa academia de OutSystems, onde já estava aqui incluído, era uma academia de um mês, e já estava incluído uma oferta de trabalho posterior a essa academia, juntamente com essa academia. Foi quando eu fiz minha primeira certificação, também, depois desse um mês. Eu tinha Uhum. pavor das certificações. As certificações, para mim, eram um bicho de 20 mil cabeças Mesmo, e tinha muito medo. mesmo acostumada com as provas nas universidades, aí já tinha pós-graduação, já estava. Mesmo assim, ainda gerava uma preocupação com a certificação OutSystems? Acho que até hoje ainda me gera. Até hoje. Eu lembro que na minha primeira certificação, as minhas pernas, elas tremiam. E mesmo tendo algum conhecimento de inglês, eu não entendia o que a pessoa do outro lado me pedia. Uhum. São questões fáceis. Pronto, é uma comunicação básica de inglês, onde a pessoa pede para te mostrar a sala, onde nós Sim. estamos, mostrar o documento e tudo mais. Eu estava tão nervosa logo no início que eu tive que pedir para outra pessoa me dar um minutinho, porque eu não conseguia compreender o que ela estava a me dizer, eu não conseguia processar mentalmente. Tamanho era o meu nervosismo para a primeira certificação. Não, mas isso acho que muitas pessoas têm essa dificuldade que eu escuto. Eu também, quando vou fazer online, quando fiz online, tenho que pedir 5, 6 vezes. Desculpa, não percebi. Desculpa, não percebi. Porque também vai muito do sotaque inglês, né? Então são pessoas do Sim. mundo todo que atendem e às vezes o sotaque em inglês não facilita muito também o Sim. entendimento. Sim. Não, mas eu era mesmo o nervosismo. Eu me acalmei, respirei, calma. Porque eu tinha medo que a internet não funcionasse, que, Uhum. enfim, que tudo desse errado. Eu tinha medo que tudo desse errado na minha primeira certificação. Pronto, hoje em dia já tô mais tranquila, mas mesmo assim ainda tenho sempre um nervosismo. Querendo ou não, um pouco desse medo nos faz nos prepararmos melhor, né? Também não podemos Sim, deixar que emocionalmente na hora da prova isso possa atrapalhar, mas ter esse medo faz com que a gente fique mais alerta e se prepare melhor para a prova também. exatamente. E deu tudo Sim, certo? deu tudo certo. Passei na certificação, não tive aqui grandes problemas, a internet não caiu, não tive nenhum problema com o computador, que há muitas pessoas ainda que têm algum problema com antivírus ou com alguma questão assim, quando fazem o primeiro login, enfim. Sim, Então, eu tinha receios de todas essas coisas darem erradas comigo. bacana. Mariana, essa tua história, essa tua trajetória, desde o início, vou tentar voltar lá em alguns pontos lá do início, até o momento em que tu fez esse primeiro academia e conseguiu a certificação, tem pontos que são muito interessantes e muito motivadores. Um dos pontos é a coragem de mudar de área, não é? Eu acho que tu colocou o ponto de que muitas pessoas diziam, tu não tem perfil para desenvolvedora mesmo. E eu acho que um outro ponto que as pessoas sempre colocam é: se tu investiu tempo na universidade, na pós-graduação, você está agora querendo jogar isso pro ar para depois investir numa área onde você vai tá começando agora, né? Então, eu acho Sim. que esse também é um ponto que as pessoas colocam muito, mas eu admiro muito a tua coragem em conseguir, em saber o que era aquilo que tu gostava de fazer realmente, que era estar na frente do computador, estar programando, estar trabalhando com tecnologia e ter coragem de enfrentar tudo isso e tocar para frente esse projeto. E agora é um exemplo de sucesso também. Obrigada, mas gostaria de até deixar claro para quem está a começar ou quem pensa em mudar de área, nada se perde. Quando nós somos júniores, primeiro que acho que todos nós somos júniores em alguma coisa. Uhum. Por mais que eu já tenha muita experiência em alguma área, eu sou júnior em outra área. Então ninguém sabe tudo sobre. Eu Isso. até tenho medo das pessoas que acham que sabem tudo, porque são pessoas que têm muitas inseguranças internas, né? Então por isso que elas demonstram ao mundo que sabem tudo. Uhum. Eu prefiro que as pessoas me ensinem e que me mostrem como se faça as coisas do que demonstrar para os outros que eu sei tudo. Eu prefiro, num primeiro momento, que me mostrem, que me ensinem. Assim, também minimiza muito os nossos erros. E, ao contrário do que se pensa, que eu perdi digamos assim, todo esse meu aprendizado, não. No momento em que eu ia numa entrevista, ou no momento em que eu porque eu, para começar na área de OutSystems, a primeira abordagem que eu tive foi: eu preciso de alguma experiência em OutSystems. Como é que eu vou começar? Então, Uhum. eu abordei algumas empresas aqui em Portugal com a seguinte estratégia: olha, eu gostaria muito de trabalhar em OutSystems, eu não tenho experiência, tenho vontade, não tenho certificações. Isso foi antes da academia. Mas Uhum. eu gostaria de trabalhar com vocês de graça. E vocês?
eu simplesmente acompanho uma pessoa, ou enfim, faço qualquer coisa, voltado para OutSystems, obviamente. Uhum. E vocês? Eu vou aprendendo, quando eu chegar num patamar onde eu já tenho alguma autonomia, nós conversamos e vemos como é que fica a minha situação. Nenhuma empresa Sim. aceitou. Eu acho que é porque tem uma questão legal em relação a isso. Eu também sempre pensava, por que as empresas não aceitam esse tipo de proposta? Mas acho que tem alguma coisa legal relacionada a isso que eles não podem. Tem que ter um contrato que tem Pode ser. uma coisa mínima que tem que ser paga. Enfim, Mas, não sei, mas eu tentei essa alternativa, até porque depois nas entrevistas eu tentei valorizar o que eu tinha, né, de experiência na área comercial, na área das empresas, ou seja, eu tenho uma visão um pouco diferente de alguém que sempre teve o background na parte de tecnologia. isso. Eu vejo um ecrã de uma forma diferente, eu vejo uma forma, Uhum. talvez, que um usuário vê. Isso. Então, eu tento valorizar esses pontos. A gente não pode dizer que eu perdi todo aquele período. Não, foi um investimento, óbvio, numa outra área, mas que hoje eu tento trazer esse meu conhecimento para agregar numa equipe onde eu esteja. Com certeza, completamente de acordo com isso que tu acabou de dizer. Nada se perde. E esses conhecimentos que tu teve na formação, na área de gestão, na área comercial, são valiosos, porque justamente, como tu disse, te dá a visão do utilizador, te dá a visão do negócio. Toda empresa é um negócio, toda empresa precisa ter uma gestão. Então, até te permite solicitar não, sugerir novas funcionalidades para determinados sistemas, porque tu conhece também a necessidade da gestão. Eu vejo esses conhecimentos de outras áreas muito valiosos dentro da área do IT. Então, se a pessoa sabe programar e também tem conhecimentos fora disto, né, conhecimento de administração, de gestão, como tu disse, de relacionamento com o cliente, eu acho que isso é um ponto extremamente positivo. Sim, e acho que quando nós recebemos aqui uma funcionalidade ou uma história, como nós dizemos muitas vezes, nós não devemos simplesmente fazer aquilo que está ali escrito, porque para isso não precisaria de pessoas, precisaria de simplesmente alguém que, sei lá, um robô, né? É, Poderíamos substituir, nós precisamos analisar e ver, tentar ver o mais além, tentar ver se aquilo efetivamente faz sentido ou não faz sentido de todo, ou uhum, ficaria melhor de alguma outra forma. Então, há essa componente de análise muito no dia a dia. E isso me encanta. com certeza. E o OutSystems está muito ligado a isso também, né? Uma vez que ele traz uma simplicidade na forma de se desenvolver, nos dá também uma maior flexibilidade e mais tempo de pensar na solução do cliente, né? No problema do cliente e essa análise da história do usuário, como estavas a dizer. Sim, Exatamente. exatamente. Tem essa possibilidade, quer dizer, tem milhões de possibilidades em OutSystems, e dá muito essa possibilidade de, além de fazermos mais rápido, né? Há essa possibilidade de toda essa interação com o cliente, principalmente nas metodologias ágeis, enfim, há essa interação com o cliente, essa possibilidade de crescimento junto com o cliente e ver o cliente como um parceiro e não como alguém que está ali a mandar requisitos e que só te complicam a vida. Eu acho que é muito mais do que isso. Sim, essa visão vai te levar um foguete para boas posições, porque essa é a visão que devemos ter como desenvolvedores, né? Como alguém, como consultores de IT. Estamos ali para resolver o problema do cliente. Então, quanto mais a gente se comunica, quanto mais a gente entende da dor dele, mais valor a gente vai estar agregando para o negócio dele. Então, essa visão é essencial. Capacidade técnica, como é que se escreve um código em OutSystems, isso se treina, isso se estuda, isso se pesquisa, mas ter essa visão é chave, é um ponto-chave para ter sucesso nessa área, na minha opinião. Sim, eu concordo e até diria que tudo que há muitas coisas que são treináveis na nossa vida, né? Há muitas coisas que a gente consegue aprender na nossa vida. Mas isso não significa que nós não vamos errar. Eu, por exemplo, aprendi a andar quando tinha lá meus 3 anos. Hoje Ixi, tem, sei lá, enfim, não sei. Não sei quantos anos é eu o quê? aprendi a andar. Eu tô pesquisando isso porque eu vou ter um filhinho agora, o Ok. Joaquim. Aí eu acho que é com 1 e pouco Ok, mesmo. então pronto, aprendi com Tá um ano e bom, tal, né? eu não sei com que idade você aprende a andar, não tenho filhos. Mas enfim, então eu aprendi então lá com o meu ano e pouco, hoje tenho 30 anos e treino todo dia a andar, mas isso Sim, não significa que eu não vá tropeçar,
Ou seja, nós aprendemos eu posso aprender a tecnologia, eu posso estudar o máximo e posso praticar todos os dias, mas isso não significa que eu não vai errar. Sim, E acho que ter uma equipa que te dê o suporte e que possa te ajudar nesse crescimento diariamente é o essencial para que nós consigamos crescer e melhorar no dia a dia. com Porque certeza. nós não estamos livres de erros, nós não estamos livres de engano, então eu acho que isso é essencial. E Sim. muito se fala do problema de retenção de talento, e acho que está Hum, muito envolvido nisso, de que as empresas, além de, nas entrevistas, venderem um mundo ideal, toda empresa numa entrevista é um mundo ideal, e não há problema nenhum na empresa, e é tudo muito bom, e se o candidato quer alguma coisa, é tudo possível. uhum. Uh, e às vezes no primeiro dia do candidato, né, naquela empresa, a realidade é completamente diferente. E a falta de apoio no dia a dia. Acho que são dois pontos que seriam fundamentais para que as pessoas se mantivessem nas empresas, porque o resto se encontra. O salário é o salário, o dinheiro é o Sim, mesmo em todos os lugares, o que muda são as pessoas. com certeza. Né? Então, é a equipa que acaba por fazer nós crescermos e fazer nós melhorarmos, e enfim, acho que a equipe é essencial. É verdade. Eu tenho refletido muito, muito sobre esse assunto. Como eu tenho um papel de liderança também na empresa que eu trabalho, na Unipartner, eu penso muito sobre isso, sobre como posso melhorar a equipe, como é que eu crio um ambiente onde todos colaborem, todos busquem conhecimento e assim nós vamos nos complementando. Eu não quero nunca que eles pensem que eu sou o centro da informação por ser o tech lead. Eu sempre digo que eu não sei tudo. Então, eu espero que eles também pesquisem e também tragam informação para dentro da equipe. Vamos junto, agarrando os desafios, e é isso que eu acho que vai nos levar para um bom caminho, uma estrutura mais horizontal, e onde todos buscam conhecimento e compartilham conhecimento também dentro dessa equipe, vai fazer uma equipe de sucesso. É muito. Mas isso está muito nas pessoas. Há pessoas que não têm essa ideia de partilha, essa ideia que o conhecimento, e gosto dessa analogia, é uma vela. E se nós estamos no escuro e eu tenho uma vela acesa, eu posso acender a vela do outro, e isso só vai trazer mais luz para aquele ambiente. Eu não vou perder nada em emprestar o meu fogo, digamos assim, né? Emprestar o fogo que está na minha vela a acender a vela da outra pessoa. E isso só ajuda a todos a conseguirem enxergar melhor. E ajuda o meu crescimento, ajuda o crescimento da outra pessoa, porque nós aprendemos, mas a melhor forma de conseguir aprender é, depois de aprender, conseguir ensinar outra pessoa. Isso Sim, comprova que efetivamente nós entendemos aquilo que aprendemos. E há muitas pessoas que ainda têm essa individualidade de é meu conhecimento, eu não quero partilhar. E isso é uma mudança que é muito mais complicada de se fazer com as pessoas. com Não está em certeza. toda a gente. Ou então, né, eu acho que também tem muitas vezes a pessoa pensa: "Ah, se eu posso até tentar explicar, mas você não vai conseguir entender". Não, então é você que não conhece tão bem esse assunto de forma a ensinar da maneira mais simples. É, Exatamente. E é uma responsabilidade de 50%, né? Eu tenho 50% da responsabilidade de entender, e talvez tu tenha 50% da responsabilidade de conseguir me explicar. sim. E talvez, se eu não entender na primeira vez, não há problema, explica-se uma segunda vez, uma terceira vez, Uhum. uma quinta vez, enfim. Estamos aqui para isso. Sim, na quinta vez a gente tem um estalo e é isso. Mas pronto, No final era assim. a partir desse momento, a pessoa já está apta para fazer aquilo e depois vai passar esse conhecimento mais à frente. É assim que. E há pessoas que aprendem de formas diferentes. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que aprendo muito a ver as outras pessoas. Se alguém me explica algo muito no. Ah, é assim, vai lá, faz assim, sem me mostrar, eu tenho aqui Uhum, alguma dificuldade, digamos, em entender sim, algo muito abstrato. Eu prefiro que ela me mostre. Olha, vai aqui, faz ali, e vai mostrando passo a passo. Eu vou entender muito melhor do que algo na minha imaginação. claro, só Então, palavras, né? Só palavras, você não conseguiu visualizar. Eu também sou muito visual nesse sentido exato. para aprender. Então, isso também tem a ver com autoconhecimento. Nós temos que saber como funciona melhor para nós. Eu sou assim, talvez outra pessoa seja melhor em mandar um e-mail, manda um e-mail com a explicação e está tudo resolvido. E Uhum. pronto, há pessoas e pessoas. Eu acho que é nós sabermos também como nós funcionamos melhor. Sim.
E como líder também conhecer a sua equipe para saber como cada um absorve melhor aquele conhecimento também. Exatamente, exatamente. Principalmente tendo uma equipa, saber, né, como lidar com cada um, que, querendo ou não, cada pessoa numa equipa é individual, é aquela pessoa. Sim, E isso tem muito a ver até com a justiça e com a equidade, né? Nós temos o justo nem sempre é o igual para todos, né? isso, Às vezes temos que ter algumas diferenças por limitações de cada pessoa e isso não é sim, mal. Isso é só que as pessoas são diferentes. também concordo, com certeza. Já tem um amigo meu que ele diz que ele aprende mais quando dando esse exemplo, né, da diferença, ele aprende mais quando você diz e ele faz. Então é um conjunto das duas coisas. Não é você mostra, nem você Sim. diz. É você diz e ele faz com o próprio mouse, vai lá e você diz aqui, aqui. E aí ele Sim. retém mais essa informação também. Pois cada um é de um jeito. Eu, por exemplo, quando me pedem para fazer alguma coisa e estou a partilhar o ecrã, eu normalmente tenho alguns bloqueios. Eu começo a bloquear. Ou quando. Acho que isso é uma coisa que me seguiu durante a vida. Eu lembro que logo quando alguém no colégio, na escola, quando era pequena, alguém vinha atrás de mim, um professor, alguma coisa, olhar o que eu estava fazendo no computador, por mais que eu soubesse, eu tinha aquele bloqueio de Sim. onde é, onde é. E, E e por fica mais. aquela situação embaraçosa. Ali não, aqui pra cima, não, não, um pouco Uh-huh. mais pra baixo. Aí fica naquele. Exato. Mas tá ali, tá ali. Mas tá É. ali onde? Então, Toma aqui o controle, toma aqui o controle. sim, exato. Então, isso me segue muito ao longo da vida. E eu lembro de ser criança, assim, e estar nas aulas de Word, Excel, enfim, na escola, e ter esse mesmo bloqueio. Então, é algo que me seguiu durante a vida. E eu tento lidar com isso e acho que um dia vou conseguir. Mas pronto, é muito interessante isso. Eu tenho pesquisado muito nessa questão. E a gente vai compartilhando informação sobre isso, porque me interessa muito Sim, como ter uma equipe de alta performance, né? Como ter uma equipe em que todos daquela equipe são muito falado no Agile, né? Uma equipe autogerível, pessoas são autônomas para resolver problemas. Então, qual é a função do líder dentro de uma equipe destas? Né? Então, sim. Eu acho que efetivamente é um líder, né? Não é um chefe. Acho que atualmente eu tenho um exemplo muito bom. Felizmente, né? Sou muito feliz por isso. São pessoas muito difíceis de encontrar. E pelo pouco que eu conheço, o James é uma pessoa assim. Mas são pessoas muito, muito difíceis de encontrar. São pessoas que não mandam fazer, que simplesmente mostram o caminho, e te acompanham durante o caminho todo. E isso é um bom líder, é uma pessoa que está ali quando está disponível, pode te ajudar, mas quando for preciso, e quando não for preciso, também está ali para te dar a mão e te acompanhar nesse percurso. Sabe que o conhecimento não é dela, é o conhecimento de todos, é o conhecimento dessa equipa toda, e que para uhum, um crescer, ele precisa crescer, a equipa precisa crescer para acompanhá-lo e poder também ele crescer. Então, eu acho que isso, quando se encontra, é algo mais raro atualmente. Muito se fala em bons líderes, no LinkedIn há muitos posts sobre bons líderes, mas é uhum. muito difícil de encontrar pessoas assim, e admiro o líder que tenho atualmente. E pronto, acho que isso é uma coisa, é uma admiração que quando se tem, a equipa, nós nos doamos para essa equipa, nós nos doamos para Sim, esse líder. E acho que não se tem como estar numa equipa 50%, ou se está 100% numa equipa, ou não se está. Caso contrário, ali não é o teu lugar. Eu sim. sou muito dessa ideia. É verdade, é verdade. E líderes assim nos inspiram, né? E vai formar, acredito que vai formar novos líderes nesse sentido também. Por isso, tomara que no futuro existam mais pessoas com esse perfil, mais líderes desse gênero. Vamos em Exatamente. busca. E só assim acho que vamos ter um bom ambiente de trabalho, né? Pronto, a equipe é unida e não se aponta que quem deve fazer e quem errou durante aquela questão. Acho que isso é a chave também para ter um ambiente bom de trabalho, algo que a gente acorda e eu vou com aquele desafio porque eu vou junto com aquela equipe e a gente vai ter sucesso. Ou às vezes a gente até acorda pensando, que dia péssimo. Mas quando nós chegamos na nossa equipa, é tão bom estar ali que aquilo até melhora.
E acho que isso acaba por resolver muitos problemas que são tão pequenos às vezes, e a gente consegue com uma facilidade tão grande na nossa equipe a resolver, e vamos lá, e eu não consigo isso, mas a outra pessoa consegue, então, Uhum. entre ajuda entre todos, acaba por resolver os problemas. Dividir o peso, né, dividir o peso com Exato, os outros da equipe é bom. exatamente. Bacana, Mariana, muito boa essa trajetória. Eu fiquei com uma dúvida só na tua ainda quando a gente estava falando sobre a tua história, antes de conhecer o OutSystems e quando estavam falando sobre OutSystems ser muito fácil e que isso despertou a tua curiosidade, tu já conhecia outras formas de programar também, outras linguagens de programação, e já tinha sentido uma dificuldade com isto? Não, apesar de gostar de solucionar problemas e desenvolver, não tinha se sentido muito confortável com o código e escrever linhas e linhas de código com outra tecnologia? Ou ainda não tinha tido esse contato? O meu contato com tecnologia foi HTML, CSS e JavaScript, mas muito básico, JavaScript muito mesmo básico. Uhum. E posteriormente, na pós-graduação em web design, nós tivemos também programação, enfim, teve algo mais assim. Também fiz um bootcamp mais voltado para essa área, principalmente voltado para JavaScript, mas isso já foi depois. Mas, obviamente, que a minha visão de programação, como qualquer pessoa que via de fora, era que era muito difícil. Que era uma tela preta com códigos e que pronto, e que as pessoas ficavam ali a digitar e que aquilo saía da cabeça delas. Era essa a minha ideia. Basicamente, para mim, isso era muito difícil, né? Sem ter uma licenciatura, sem ter um background, isso para mim era inviável. Hum. Mudar de carreira e ir para uma carreira desse tipo. Na verdade, eu até tinha pensado em fazer uma academia de código que surgiu na altura, né? Naquela altura estava a surgir, e depois surgiram várias, então pensei em fazer aqui algumas dessas, mas tinha mais receio do quando comecei a mexer em OutSystems. Quando comecei a mexer em OutSystems, vi que aquilo, de uma forma, se eu sozinha conseguia fazer e criar pequenos projetos, né? Nada muito Uhum. grande, mas sozinha conseguia criar alguns projetos com a ajuda de alguém ou com uma equipa, eu conseguiria chegar lá, não haveria aqui grandes Com desafios. certeza. Ou melhor, haveria grandes desafios. Atualmente eu vejo que há, mas era o que eu pensava na altura. E o Cada que vez eu que a gente conhece mais, sabe que tem mais desafios, né? Exatamente. E o que eu penso e o que ao longo da vida sempre fui pensando quando eu encontro uma situação que eu não digo que é um obstáculo, eu uso muito a questão que é um desafio. Eu não tenho obstáculos na minha vida, eu tenho desafios. E eu sou muito otimista, então eu tento lidar dessa forma. E eu penso assim, se alguém já o fez, eu também consigo fazer. E acho que foi um bocado com isso que eu me motivei e segui em frente. E, obviamente, com o apoio da minha família, né? Sem a minha família, acho que eu não teria conseguido seguir. Bacana, Tenho certeza que não. esse apoio é muito importante, esse apoio é muito importante. Mas já ouvi histórias também, e que é comum, né? Também não tô. Já ouvi histórias também que até a própria família chega a pensar que isso não seria tão bom para a pessoa, e até numa medida de tentar proteger aquela pessoa, diz: olha, será que estás a escolher o caminho certo mesmo? Será que é isso? Será que não estás te arriscando demais? Então, já vi casos em que, mesmo dentro da família, a pessoa tem ainda algum desafio para convencer de que aquilo é o que ele precisa, aquilo que ele quer. E que bom que tu tivesse esse apoio também, porque é muito importante. Sim, com certeza. Acho que o apoio, claro, quando nós não temos o apoio, é necessário um pouco mais de esforço, talvez, e um pouco mais de preparação psicológica, eu diria, né? Porque sem o apoio, nós nos sentimos muito sozinhos Sim, e temos mais inseguranças. Não vou dizer que quando as pessoas me diziam que isso não era para mim, não muda. Por que tu vai mudar? Tu consegue vender tanta coisa. Porque eu, no Brasil, pensava que nunca ia ser comercial e nunca ia ser vendedora. uhum. Era a minha ideia, nunca. A única coisa que eu não ia fazer era ser comercial ou vendedora. E acabei por vir para Portugal e tirar um pouco aquela ideia do que o vendedor é aquela pessoa que te empurra as coisas. Aqui há uma outra ideia do comercial. O comercial é um pouco diferente do que o comercial que nós temos no Brasil. Uhum. Então, acabei por ser comercial e perceber que eu tinha uma habilidade que eu desconhecia. Eu consigo vender coisas para as pessoas. Porque eu pensei que não era possível. E com isso, as pessoas me diziam, não vai, não.
E, obviamente, isso me criou inseguranças, isso me criou momentos em que eu pensava: será que eu devo fazer isso? Será que é uma boa ideia? Ou será que eu devo ficar aqui na minha zona de conforto, onde eu estou protegida, onde eu já sei qual é o Uhum. meu caminho e o que eu vou alcançar? E pronto, ficava ali, estava tudo bem, mas eu não estava feliz. E acho que em alguns momentos da nossa vida a gente tem que optar por ser feliz e não ligar tanto à opinião dos outros. Acho que nós Sim, temos que nos blindar. isso, com certeza, concordo. É verdade. E lá na frente, a gente vai ter recompensa e vai conseguir ficar mais tranquilo com a gente mesmo, né? Porque se a gente sabe, né? Quando já estamos a tomar essa decisão, a gente pensa: e se eu tiver daqui, como é que eu vou estar me sentindo se eu tiver aqui mais 10 anos? E como é que eu vou me sentir se eu sacrificar pelo menos agora esse momento e tentar mesmo investir nessa área daqui a 10 anos? Tá bem mais feliz, bem mais tranquilo, né? Então, Exatamente. E eu pensava, será que eu consigo fazer o que eu estava a fazer até o final da minha vida? E eu não conseguia me imaginar fazer aquelas atividades, continuar a fazer por muito mais tempo. E não era algo que me sim. motivava. Então eu percebi que eu estava na área errada, no lugar errado. Bacana, bacana. Ainda bem que correu tudo bem. Isso Sim. me, isso me fez lembrar um outro ponto, que deu tão certo esse teu caminho, e isso é muito importante também, né? Quando a gente decide ir pelo caminho que a gente gosta, é certo que a gente vai ter sucesso nesse caminho, porque a gente faz aquilo com prazer, faz aquilo com boa vontade, então isso se espelha muito nas tuas conquistas, né? Então, pode compartilhar conosco da tua trajetória OutSystems depois dessa primeira oportunidade, quais foram as tuas conquistas depois disso, as tuas certificações, né? Sei que vieram sucessos depois dessa primeira etapa mais desafiante. Pode compartilhar um pouco conosco? Sim, eu fiz a minha primeira certificação em fevereiro de 2020. E 9 meses depois, quase o tempo aqui de ter um bebê, basicamente, aqui foram aproximadamente 9 meses, eu tinha tido, já estava com todas as certificações que haviam disponíveis na altura. Nossa, Uh, isso é muito impressionante. Eu tô sim. 7 anos e tô lá atrás ainda. Não é uma questão de estar lá atrás ou lá na frente. Eu acho que isso tinha também muito essa ideia quando eu lembro quando eu saí da escola, né? Nós tínhamos aquela ideia de que quando se tem 17 anos ou 18 anos, enfim, tem que se terminar a escola e depois entra-se na faculdade com 18 anos e depois termina essa faculdade com 21, 22 anos, depende do Uhum. curso, e depois tem que ter o primeiro emprego e depois não existe isso. Há Tem que ter a pessoas que graduação, né? há pessoas que com 30 anos não sabem o que vão fazer da vida. Ou, não é meu caso, pronto, agora eu já sei. Mas com É, 20, 28, com 28 eu não sabia o que eu queria da vida, ou não estava feliz com o que eu tinha escolhido lá atrás. E isso, então, não tem a ver tanto com estar atrás ou estar na frente, e sim com a nossa trajetória e com o tempo que nós precisamos, às vezes, para escolher as coisas e fazer as coisas com clareza e com os pés no chão. E acho sim, que as pessoas que não, às vezes tem aquela questão do padrão da sociedade. Eu preciso casar com antes dos 30, eu preciso ter um filho antes dos 32, ou antes, não sei qual é a idade para ter filhos atualmente, mas enfim. Não há padrão, há o que te faz feliz, é o que te faz sentir bem. Eu sim. acabei, então, por fazer a minha primeira certificação estando depois da academia, e posteriormente fiz todas elas sozinha. Não Muito fiz nenhum bom. curso, não fiz nenhum curso pago, fiz todos os cursos da OutSystems, ou com vídeos gratuitos do YouTube, todo o Uhum. material gratuito. E acho que isso é muito importante reforçar. Há muitas dúvidas que são colocadas em fóruns, no Facebook, ou no WhatsApp, ou enfim, no Telegram, referente a pessoas que perguntam se os cursos valem a pena. Depende, né? Se os Obviamente, as se os, certifica os cursos se os os cursos que cursos tem no pagos. mercado, sim, sim. Exato. Eu acho que depende muito da pessoa e da vontade que a pessoa tem de aprender e da disciplina que ela tem de aprender sozinha. Se Sim, a pessoa tiver uma boa disciplina de aprender sozinha, não precisa de alguém que. Porque o material está disponível, né? Não precisa de alguém que esteja ali ensinar, a passar o conteúdo ou a mostrar. sim. Agora, se não funciona dessa forma para cada um de nós, pronto, é necessário talvez esse investimento. Agora, não, eu peço que não acreditem em que você vai fazer um curso e vai ter uma oportunidade de emprego no dia a seguir que o curso terminar. Isso não Sim, existe. sim. Não faz Isso nenhum sentido isso.
Não, isso não existe. Eu acho que existe uma perseverança da pessoa que está ali e um caminho que se deve seguir. Eu fiz as certificações, primeiro para mostrar para mim mesma que era possível e que eu tinha mudado de área e que era o que eu queria e que acho que isso foi uma prova para mim mesma. E também porque eu sempre trabalhei muito com metas, então eu coloquei a meta que até o final daquele ano eu iria fazer todas as certificações. E eu cumpri a minha meta. Eu acho que isso. Eu lembro de ficar muito feliz quando terminei a última, porque eu tinha batido a minha meta. Cada uma deveria gerar mais motivação e mais felicidade, né? Consegui a próxima, já vou para a próxima. Sim, mas acho que ao mesmo tempo eu estava tão ansiosa, porque a última certificação que eu fiz foi em novembro. Então eu Uhum. estava já tão ansiosa, porque estava tão perto do final do ano, e eu pensava assim, nossa, se chegar em dezembro eu não vou ter conseguido. Já Né, tava, Che? já tava on fire, nem comemorava mais. Mais Sim. uma certificação, mais uma, falta outra, bora agora. E eu estudava muito, e acho que aqui também é muito importante ter muito foco. Algumas pessoas vão dizer, mas hoje em dia ter foco é muito difícil. Não é difícil, o foco é um hábito e pode ser treinado, como qualquer outra habilidade que nós temos. Primeira coisa seria desligar tudo, né? Pronto, telefone, essas coisas todas. Eu estudo muito bem com música, mas música que seja, obviamente, sem letras, sem essas coisas todas, ou uma Uhum. música mais relaxante, ou uma música mais eletrônica, são os dois tipos de música que eu gosto para estudar. Legal. E para treinar o foco, basicamente, eu comecei de uma forma muito simples. Eu lia uma página ou uma documentação da OutSystems, ou via um vídeo, Uhum. e escrevia depois o que eu tinha entendido daquela página ou Isso é daquele muito vídeo. bom. Isso é muito Uh, bom. Eu porque também isso uso dá essa uma pausa. estratégia de escrever e sempre Exato. aconselho também. Sim. Desculpa te interromper, continua. E a estratégia? Não há problema. Mas sim, isso dá uma pausa no nosso cérebro, em que nós mudamos o foco daquilo que nós estamos a ler, a receber, para o que nós estamos a entender. E te obriga também a perceber se não entendeu daquele pouco de informação alguma coisa. Então eu tenho um Uhum. caderno onde está tudo escrito, de todas as certificações, com as minhas palavras. E isso também ajuda muito a entender. São as minhas palavras, são palavras que não são técnicas, porque eu não venho da área técnica, então são palavras minhas que explicam o que eu entendi daquele vídeo, daquela página, daquela documentação, e assim eu fui indo a acumular o conteúdo para conseguir as certificações. Essa é uma dica muito boa. Eu também concordo muito nisso. E deixa eu te fazer uma pergunta: escrever ou digitar? Achas que tem Escrever. diferença? Tá Escrever. aqui. É Tá aqui, ó. importante. É importante que Tá aqui. seja na caneta, Ó. né? Tá aqui, ó. Foi quase um caderno inteiro. Foi muito. Mas escrever. Eu prefiro escrever. Há quem prefira digitar. Mas eu prefiro escrever. Eu tenho um caderno onde eu tenho as anotações para, digamos, para certificações e mesmo para essa parte. E tem outro caderno onde eu anoto, digamos, atividades do dia a dia. Digamos, no início eu tinha algumas dificuldades de como é que eu faço um filtro de alguma coisa. E eu anotava o passo a passo. Para fazer um Uhum. filtro, eu tenho que adicionar algo aqui, depois fazer aqui. Hoje em dia eu já não olho mais para esse caderno, porque eu já sei fazer o filtro. Mas Sim. antigamente, para não ficar a perguntar toda vez como é que se faz o filtro mesmo, por que eu esqueci? Por que esse filtro não está a funcionar? Então, para não ficar a chatear as pessoas, eu anotava. E depois seguia a minha própria anotação e via qual era o passo que eu não tinha seguido. Uhum. E isso me facilitou muito também a não ficar todo o tempo a pedir ajuda, porque também há aqui um limite da ajuda, né? As pessoas ajudam e depois de um certo limite começa a ficar um bocado incômodo já. Então eu sempre tive essa técnica para não perguntar muitas vezes a mesma coisa. Basicamente, eu gosto de perguntar uma vez, depois que eu entendi, eu já não pergunto mais, eu anoto para não esquecer. Sim. Agora, se eu não entendi, eu pergunto mais de uma vez. Essa dica é excelente, sim. E a pessoa até nem vai se importar de explicar mais de uma vez. A questão do incômodo, eu acho que é muito também do que aquela pessoa também tem atividades a serem realizadas, né? Então, às vezes, claro, você como membro da equipe quer ser despachado também, quer escutar aquilo e resolver. Mas se você não entendeu, é até bom que você pergunte novamente, porque aí a pessoa não vai fazer também, ou não deveria fazer, questão de voltar a ensinar. Mas é importante que Sim, fique entendido. Mas essa sim, é dica muito da importante. essa dica da escrita é muito boa. E pronto, tu disseste, tem gente que prefere digitar, mas eu já vi lá no passado, quando eu estava estudando ainda para o Enem, eu vi que tem uma coisa mesmo científica em relação a que quando A você escrita. escreve,
é ativado uma parte do seu cérebro que fixa melhor aquela informação. Sim. E eu também uso uma outra técnica que eu lembro de, na época, ter também visto um estudo sobre isso, mas eu não sou aqui nenhuma cientista para ter a certeza, mas é sobre ouvir, eu também uso essa técnica, ouvir uma própria gravação sobre um assunto antes de dormir. E porque dizem que antes de dormir, o que estás a ouvir vai para o teu subconsciente e grava-se com uma maior facilidade. Eu Uhum. muitas vezes usava também essa técnica antes da minha prova, no caso no vestibular. Eu usei essa técnica do áudio, eu gravava muito o conteúdo e acabava por dormir a escutar. Agora, se funciona ou não, não sei. Ou, Funcionou para ou, mim. ou podem dormir escutando esse podcast também, e volta o Sim, podcast já aprende. Assim, já ouvi falar que, tipo, o que você estuda antes de dormir também retém mais, porque quando você tem o exato, sono, tem várias exato. estratégias assim bacanas Sim, também. E sim. prática, tu também colocava aquilo em prática? Essa parte é muito importante e muito interessante. E tu também buscava fazer na prática, e dentro de algum projeto, no teu ambiente pessoal, aquele material que tu estudava, ou foi mais focado na teoria ali por trás do... Eu estudava muito a parte teórica, porque eu sentia muito esse gap do meu conhecimento, mas a prática eu focava, obviamente, mais nos vídeos, onde tinha esses vídeos, os vídeos onde tinha aquelas atividades eu fazia, e Sim. depois onde eu não entendia. Às vezes tinha conteúdos que eu lia na documentação, em que não ficava claro para mim o que estava sendo ali descrito. Então, essa parte onde não ficava claro o entendimento, eu ia para o OutSystems e o Service Studio e olhava mesmo como é que aquilo funcionava, como é que não funcionava, e fazia mais essa parte prática nas questões que eu tinha dúvidas ou que eu não tinha muito claras na minha cabeça. Uhum. É que uma dica que eu dou sempre pro pessoal também é ter um projeto pessoal, um projeto próprio, né? Algum familiar que precise de um sistema, então ele vai praticando ali e aquela prática no seu ambiente pessoal de um projeto real vai ajudar muito a fixar esse conhecimento. Sim, às vezes pode não ter ninguém, mas fazer um projeto seu, ou uma ideia qualquer, ou até uma empresa que exista na realidade e Isso. possamos aqui copiar, digamos, fazer uma cópia Uhum. e ter esse projeto para que nós possamos testar algumas coisas, principalmente para quem é mais visual, como nós aqui, então, Sim. facilita bastante na hora de fazer uma certificação e ter alguns fluxos, enfim, porque há imagens nas certificações e isso acaba por nos ajudar na hora de ver um fluxo, ler um fluxo, fica mais fácil quando nós temos essa parte prática já apurada, já conhecida. Então, nós conseguimos, de uma forma mais fácil, chegar aos resultados. Mas depende de pessoa para pessoa. Verdade. Verdade. E a questão do curso que tu falou também é interessante. Eu sempre aconselho, quando alguém pergunta, tem algum curso, alguma coisa que tu indique? Eu digo sempre, em primeiro lugar, o site da OutSystems, porque eu acho foi tão bom ali a forma como eles estruturaram aquele conhecimento, é a própria plataforma falando de si, tá bem estruturada a informação. Agora, claro, tem pessoas que querem ter uma segunda fonte de conhecimento, né, querem ouvir de uma outra forma, ou têm uma dificuldade de entender o inglês, e, Exato. e aí o curso pode ajudar, mas aquilo que tu falou também é muito importante. E peço aqui ao público também, por favor, nunca pensem que um curso vai te dar o emprego. O quê? É sempre você, é como você absorveu o conhecimento daquele curso, é como você foi atrás da informação. Então não terceirize essa responsabilidade em alguém que está lhe vendendo um curso. Claro, você quer sempre que seja um bom curso, é, que apresente bem aquelas informações, mas aquele curso não tem a responsabilidade de lhe dar um emprego no final. Vai depender do quanto você conseguiu absorver de conhecimento, da sua performance, né, nesse curso e etc. Exatamente. Enquanto isso, assim, o curso e a OutSystems, efetivamente o curso da OutSystems, eu acho que o maior bloqueio das pessoas é por ser todo em inglês. Mas já há opções atualmente de colocar legendas. Sim. E obviamente, eu logo no início tinha a minha maior dificuldade era que não era o inglês em si, e sim o inglês técnico. Eu entendia o que estavam ali a falar, mas algumas palavras do inglês técnico eu ficava um bocado. O que isso significa? O que quer mesmo dizer? Porque era algo que eu não conhecia. Agora, Uhum.
colocando a opção de legendas, é uma opção para as pessoas que não têm tanta facilidade com o inglês. Lembrando, óbvio, que o inglês é algo básico para seguir nessa área, principalmente porque as Isso. certificações são em inglês, ou em japonês também, quem agora Quem já é a preferir, opção. né? Quem preferir em japonês pode sempre seguir, quem se sentir à vontade, mas o inglês é algo básico para seguir nessa área de tecnologia. Não assim, acho que as empresas acabam por ter muita questão do inglês fluente. Eu acho que o inglês fluente não é uma necessidade. Eu acho que há aqui um nível de inglês intermediário, às vezes até básico para algumas oportunidades, porque não é Uhum. algo que em algumas empresas seja essencial. Muitas empresas em que eu acabei por trabalhar fora da área de OutSystems pediam inglês e eu nunca usei. Então, acho Sim, que isso também teria que ser avaliado pelas empresas, a efetiva necessidade desse inglês, principalmente pela falta de profissionais que há no mercado sim, atualmente. Acho que com poderia certeza. fazer um equilíbrio para verificar. Mas o inglês aqui é essencial e acho que isso deveria ficar É, claro. Mas, óbvio, para quem está entrando numa área, aprendendo algo novo e ainda aprender em inglês sem ter muita aqui à vontade com o inglês, são várias limitações. Então, isso, acho que as legendas ajudam bastante na OutSystems. com certeza. É verdade. O inglês é mesmo uma coisa essencial, né, para a tecnologia. Eu digo porque a tecnologia é global, né? Então, as tecnologias, as linguagens de programação, as plataformas, elas são utilizadas pelo mundo todo. Então, tem que se concentrar aquele fórum, né? Aquela comunidade em um idioma. Então, isso faz com que essas empresas se direcionem para o inglês, né? Mas eu acho que para cumprir e agregar valor dentro da equipe, dentro da empresa, eu concordo contigo. Deveria ser revisto em algumas vagas o inglês ser essencial. Mas onde é que eu vejo um ponto muito positivo também no inglês? Na pesquisa, né, na comunidade. Quando a gente vai pesquisar no Google alguma coisa. Mas eu já tenho uma tip para ultrapassar esse problema também. Quando a gente vai pesquisar, a gente tem um problema. Como fazer o for each no OutSystems, por exemplo. Se eu pesquisar em português, vai aparecer 3 resultados. Um, dois. Enquanto se eu pesquisar em inglês, né? How to, tal, tal, tal. Uhum. Vai aparecer dezenas, centenas, talvez. Então, essa comunicação em inglês ajuda muito nesse aspecto. Mas, claro, tem sempre a tip, que é o Google Tradutor. Então, coloca a sua pesquisa no Google Tradutor, copia em inglês e depois pesquisa no Google. Claro. Durante muito tempo fiz isso. Sim, e acho que é importante ter uma língua base para que todos consigam comunicar da mesma forma. E acho que o inglês, sim, é a língua acho que mais usada na área de tecnologia e acho que é muito importante para seguir em frente. Agora, talvez não seja o fluente o necessário para todas as Sim. empresas. E é isso que talvez as empresas precisam olhar mais para o mercado, olhar mais para suas necessidades efetivas, porque as pessoas podem aprender ao longo do tempo que lá estão. Digamos, entra com um nível básico, mas se disponibilizarem um curso de inglês para o funcionário, essa pessoa pode ter vontade de aprender e efetivamente seguir. E quando chegar a vaga que precisa daquele inglês, a pessoa já está preparada e consegue seguir Uhum. em frente. Com certeza. Eu tô devendo também no inglês, na fala. Consigo ler, consigo entender, mas tô devendo na fala. Vou em busca desse objetivo também. Porque sei que está me E limitando em alguns aspectos. Por exemplo, vai ter o OutSystems Developer Conference, né? Eu queria fazer uma palestra, talvez, sobre educação e sim, OutSystems, mas essa é uma limitação que eu tenho. Mas é sim. sempre a evoluir, né? Sempre a evoluir. Claro, é sempre nos nossos aqui, sempre seguindo em frente com nossos passos e seguir na nossa trajetória até chegar a um objetivo. Agora, o inglês, se nós não usamos, nós também esquecemos. Então, tem Sim. muito a ver com isso. Às vezes as empresas pedem um inglês muito bom, e com o passar dos meses nós não vamos usando e acabam por esquecer. Cai no esquecimento, é algo que se não se usa diariamente, nós esquecemos, não há outra opção. É prática. Inglês é falar, é praticar no dia a dia. E inglês e outras línguas, né? Qualquer outra língua, se nós não usamos, não há como seguir lembrando as palavras, enfim. Legal. Mariana, eu tinha uma outra questão aqui, um outro tópico.
que eu tenho aqui uma curiosidade também de saber como é que foi dentro da tua trajetória. Se no começo da tua trajetória, se tu se lembra das tuas primeiras tarefas e quais foram os primeiros desafios ali que tu teve, e agora, atualmente, qual tem sido os teus desafios? Podes compartilhar conosco? Essa pergunta é muito difícil. É, é. Pode ser no início o SQL era muito difícil, e agora pode ser a questão do idioma também. Não, na verdade, assim, eu acho que a minha maior dificuldade no início, e talvez ainda seja hoje, é não ter o background técnico, não ter a linguagem técnica. E o meu jeito de ser, eu sou uma pessoa muito otimista, e sou muito. Eu Mas gosto isso de é ser bom. depende. Hoje em dia está muito na moda a pessoa ser pessimista, porque o otimismo às vezes é visto até como uma forma ingênua de ser, Hum, né? Então isso acaba por não ser levado tão a sério. E bem pelo contrário, eu sou uma pessoa que leva o trabalho muito a sério, levo a minha carreira muito a sério, levo as minhas tarefas que são me dadas muito a sério, e isso vem muito da minha educação. Eu tenho um pai que foi muito rígido, e eu agradeço muito a ele essa rigidez, porque me tornou uma pessoa que sou também muito rígida, principalmente com minhas obrigações, mas sou uma pessoa muito alegre, gosto de ser muito alegre, uhum, gosto de partilhar as coisas de uma forma mais descontraída, e isso sim, acaba às vezes não sendo muito bem visto. E a falta do background técnico, acho que é uma questão que, como eu não tenho essa linguagem técnica, como eu não falo de forma muito. Nós temos aqui um web service que faz uma. Não, eu falo, olha, é ali, vamos fazer, vai ter um link que vai puxar os dados. Pronto, pronto. todas as pessoas entendem. Até meu marido, Uhum, que não é da área, vai entender. sim, Mas eu tenho essa comunicação porque eu na escola aprendi também que quando nós fazemos uma apresentação, quando nós falamos com alguém, a nossa linguagem tem que ser compreendida por todas aquelas pessoas, mesmo que elas não sejam da nossa área, ou mesmo que elas sejam, digamos, considerados burros, né? Nós temos que sim, conseguir fazer com que as pessoas nos entendam. Então eu prefiro não usar até algumas linguagens técnicas e até para não falar bobagem, né? Porque às vezes é melhor sim. nós ficarmos quietos do que falarmos coisas que não sabemos. Eu acho que isso é um grande desafio que eu tenho, que é conseguir mudar a minha linguagem, mudar a minha forma, talvez, de falar, e ser mais técnica e não tão comum. Não sei se Sim. posso dizer isso. Uma linguagem mais comum, não é? Uma linguagem mais É, simples. mais simples, mais simplificada, mas ao mesmo tempo eu gosto de ser dessa forma. Eu acho que e é aqui que está o meu conflito. Uhum, Eu gosto de falar de forma simples, eu gosto que as pessoas entendam o que eu estou a explicar, porque gosto mesmo disso. Eu fiz curso de formador de formadores porque eu gosto de explicar para as pessoas, eu gosto de ensinar. É algo que eu sempre gostei. Então eu gosto que as pessoas compreendam, mesmo que não entendam daquela área, ou mesmo sim. que não sejam daquilo. Eu gosto que as pessoas me compreendam. Então gosto de ser mais simples e eu acho que isso é uma barreira ainda que eu tenho que ultrapassar e Eu falar vejo isso mais como difícil. eu vejo isso como positivo. Se eu puder te dar uma dica agora em relação a isso, eu vejo isso como extremamente positivo. Tem até a técnica Feynman, não é? Agora eu me esqueci o nome, mas é uma técnica de como é que eu posso ensinar melhor para as pessoas, e é explicar de uma forma tão simples que até uma criança entenderia. Então, eu vejo isso como algo extremamente positivo. Agora, é claro que tem situações e situações. Eu também passava muito por essa tua dificuldade. É por eu não fiz o curso superior de desenvolvimento, eu até comecei sistemas de informação, mas parei no primeiro período. Então eu fui muito da prática e de ir fazendo as coisas. Então isso Sim, também era eu sentia dificuldade em me comunicar mais com jargões técnicos, né, essas coisas todas. Mas acho que tem situações e situações. Se estamos numa situação com o cliente a fazer uma demonstração, vamos falar, olha, você clica no link aqui e retorna os dados. Tudo bem, aquele era um web service. O cliente vai adorar, já entendi, e isso é ótimo. Agora, depois, tem pessoas que estão muito tempo na área de TI, é aquela geração ainda anterior do TI que é muito bit byte, né? Cada tem que ser o jargão técnico em específico. Então, quando lidamos com esse tipo de profissional, um pouco mais da geração anterior, mais tradicional, né? Mais sim. bit byte, ele vai quase que
forçar que a comunicação seja nessa linha, né? Porque ele vai colocar os jargões, você, além de entender os jargões técnicos que ele está ali a colocar naquele momento, tem que também responder. Então, como é que foi acontecendo na minha carreira? Eu ao ter contato com essas pessoas, tentava explicar da minha forma simples e a pessoa, não tô a perceber. O que é que você quer dizer com isso? É isso? Web service? Aí eu dizia, sim, web service. E aí fui aprendendo com essas pessoas. E agora, hoje em dia, eu consigo por exemplo, eu acho que é onde tu quer chegar, é que a minha sugestão é que esse é o ponto que fica bacana, que é a gente saber tirar o chapéu simples para falar com jargões técnicos quando precisa e colocar o chapéu simples de volta quando a gente quer explicar para um júnior ou quando a gente quer explicar para um cliente. Então, saber explicar das duas formas acho que é muito positivo. Sim, com certeza. Acho que é preciso, e acho que essa é uma das dificuldades que eu tenho atualmente ainda. Ahm, que eu gosto de ser muito simples, eu gosto de ser muito. Pronto, e ainda tenho esse conflito comigo mesmo, de precisar aqui ter uma linguagem mais rebuscada, às vezes. Às vezes. Muito bom o nosso papo até agora, Mariana. Mas para deixar aqui o nosso papo low code aqui um bocado enxuto também, para o pessoal ficar aqui com conteúdo bastante consolidado nesse nosso bate-papo, eu queria te pedir se tu pudesse deixar uma dica final agora aqui para o pessoal que está começando agora, que está estudando e está em busca dessa primeira oportunidade, muitas vezes ali com a ansiedade, né? De será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Se deixar uma mensagem para esse pessoal e também de quem já está na trajetória e está em busca de evoluir, né, atingir o próximo nível, vou deixar uma dica, agradeço imenso, vai ser bem, bem útil aqui para o pessoal. Acho que para quem está a começar, é ter persistência, é continuar a estudar, vocês vão receber vários nãos antes de receber um sim, é não desistir, é continuar efetivamente a estudar. A área de tecnologia é estudar todo dia e seguir todo dia com novos aprendizados, e todo dia nós aprendemos alguma coisa diferente. Então, acho que. E é isso que é o dinamismo, que é o tão atraente da área de tecnologia. Então, quem está a tentar uma primeira oportunidade não deve se desmotivar quando receber algum não, deve continuar e tentar mais vezes ainda, com mais vontade ainda, para chegar ao sim, né? Um dia o sim vem, vai ter a oportunidade certa É para a verdade. pessoa certa. E muitas vezes é isso, às vezes a gente recebe muitos nãos porque aquele não era o lugar que nós devíamos estar. E é acreditar nisso. E para quem já está na trajetória, também tem um bocado com isso. Acho que não parar de estudar, não parar de aprender, e ter aqui mais confiança para partilhar também com os outros o conhecimento. A comunidade é grande, mas nós vemos sempre mais ou menos as mesmas pessoas que querem partilhar. Acho que há Sim, espaço para todos partilharem. com certeza. E exatamente, todos nós podemos aqui partilhar e crescer juntos. E acho que é espaço para mais pessoas partilhar conhecimento, conteúdo e se auxiliar e se ajudar uns aos outros. Com certeza. E assim vamos todos crescer. E quando se partilha é que se aprende mais. A minha partilha começou daí, né? Eu, caramba, quero aprender mais, quero chegar no próximo nível. Como é que eu posso fazer isso? Vou começar a partilhar conhecimento. E muitas vezes o conhecimento que eu quero partilhar é um conhecimento que eu ainda não tenho. Então eu vou pesquisar, vou entender, aí eu já cresço e depois eu compartilho. Então, Exatamente, acho essa que isso dica é é muito muito boa. importante. Acho que isso é muito importante. A gente, quando alguém nos colocar uma dúvida e nós não sabemos, não responder para a pessoa, procura no Google ou ver os vídeos. Não, se nós temos mais experiência, nós podemos primeiro ver, né, e ver aquele conteúdo e depois de uma forma mais simples explicar para a pessoa que está começando, porque nós já temos algum conhecimento na área, então talvez possamos ajudar de forma mais simples do que um vídeo ou um conteúdo no Google. E acho que essa ajuda e essa partilha gera crescimento para todos. Por isso que eu acho muito importante partilhar. Bacana, excelente mensagem, Mariana. Só resta agora agradecer imenso por essa tua participação e com certeza agregou muito e motivou bastante o pessoal de seguir essa trajetória em OutSystems, de ter confiança e ir atrás. Parabéns por essa tua história, por essa tua trajetória. Que o OutSystems lance novas certificações para que tu possa ainda atingir mais. Mas Já, já umas 2 ou 3 certificações que em breve vou aqui, já estão nos meus planos futuros boa, para esse fazer. ano. Esse, Sim.
Não sei se ainda esse ano, mas pronto, em breve vou fazer e vou continuar a minha trajetória na OutSystems, porque é onde eu me encontrei, é onde me brilha os olhos, e acho que isso é o mais importante. E eu agradeço também a participação, e muito obrigada. Obrigado, sucesso, Mariana. Tchau, Obrigada tchau. igualmente. Tchau, tchau.